Olá, gente, tudo bem? Primeiramente, gostaria de me apresentar. Eu me chamo Laís, no caso, sou conhecida como Laís Martins. Sou artista e estou participando do Festival Quarentena de Cinema enquanto assistente de produção. Sou uma mulher de pele clara, cabelos na altura dos ombros, cacheados, né, bastante ondulados. Uso óculos numa cor clara, armação de cor clara, tenho os olhos pequenos, nariz largo, boca grande. Estou usando uma blusa branca que vai até o pescoço. E logo atrás de mim tem uma parede branca também. E os meus cabelos são pretos, escuros. Hoje eu vou estar fazendo aqui a abertura com vocês, né, e falar um pouco sobre o que se trata o Festival Quarentena. O Festival Quarentena de Cinema é realizado em parceria com o Cine Percepções e foi contemplado no edital Ceará Cidadania e Diversidade Cultural 2022, Cultura LGBTQIA+, promovido pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, do Secult Ceará. O festival é uma iniciativa de Fran Nascimento, que surge em 2020 com a nossa ideia de promover um espaço em que pudéssemos dar continuidade a nossos trabalhos artístico-culturais, mesmo em tempos de isolamento social. No ano de 2023, continuamos com as atividades virtuais, agora com foco no audiovisual nordestino. Nessa edição, através da convocatória pública, selecionamos 15 filmes do Ceará, 10 filmes do Nordeste, 3 mediadores para debates e convidamos mais 2 mediadores devido à ausência de inscrições. Vamos dar início ao debate de mais uma semana com o tema Encantaria dos Desejos. Hoje teremos algumas participações de pessoas que não tiveram filmes exibidos essa semana, mas mesmo assim vão participar do debate, certo? No caso, quem está participando hoje é Ressi Santana, Renan Salgueiro, Danilo Medeiros, Felipe Castro, Ailton Jesus, Candombá e Renan Costa, sob a mediação de Mandu. No mais, espero que seja um momento de muita partilha, de muita troca, né? E que possa ser um momento bastante proveitoso para todos. Boa tarde a todas, todos e todas. Estamos dando início, né, à Encantaria dos Desejos, um bate-papo realizado pelo Festival Quarentena de Cinema. Sou Mandu, sou uma pessoa indígena, não binária, tenho os cabelos à altura dos ombros, lisos, pretos. Estou vestida com uma roupa branca, uma blusa de alça e um colar de grafismo indígena nas cores azul, preto, vermelho e amarelo. Tenho um piercing no septo do nariz e atrás de mim tem uma parede amarela. Então, hoje vamos dar início, né, a um bate-papo com essa galera maravilhosa que realizou curtas-metragens incríveis, que foram selecionados, né, para o festival. Eles vão compartilhar um pouco, né, sobre o processo criativo, o processo dramatúrgico, sobre simbologias, a história deles que tem relação com os curtas, e compartilhar também com a gente, enfim, as criações deles, né? Teremos 7 curtas-metragens hoje que iremos conversar sobre. O primeiro é Estudo sobre o Boi número 1, de S. Santana. O segundo será Quando Alegre o Prisco Fala de Amor, de Giovanna Oliveira, mas quem vai estar presente é o Renan Salgueiro, que é o diretor do filme. Teremos Brega Queens, de Danilo Medeiros, Filho do Mangue, de Candombá, Lamento de Força Travesti, de Rena Costa, A Casa da Esquina, de Ailton Jesus, e 2Q21, Qual o Destino, de Felipe Castro. Queria lembrar que cada realizador, realizadora, realizadora terá em média 7, 8 minutos para falar um pouco, né, sobre a sua criação, sobre o seu processo. E queria convidar primeiro S. Santana para falar um pouco, né, sobre estudos sobre o boi número 1. Então, S, queria saber contigo, né, como é que foi esse processo de criação, essa relação do corpo transmasculino, né, com esse corpo brincante, a relação com o boi. Eu me identifiquei muito porque
enfim, sou de São Luís, né? E aí tem essa relação com o Bumba Meu Boi. Cresci no mundo do Bumba Meu Boi. E você é do Ceará, é isso? Isso, sou do Ceará, Pois Fortaleza. é. E aí a relação com o boi no Ceará é uma outra relação, né? Puder falar pra gente um pouco como é que tá sendo, como é que foi, como é que estão os atravessamentos. Pronto. Boa tarde a todos. Meu nome é Ressi Santana. Eu sou um homem negro, um homem trans negro, não hormonizado. Tenho cabelo curto. Atrás de mim tem uma parede amarela, duas prateleiras. Estou usando uma blusa branca e tenho a pele bem escura retinta. É, Vou falar sobre o curta estudo sobre boi número 1, né, que teve gravação de Levi Mota, um apoio do Porto Iracema das Artes, que esse trabalho veio junto com um laboratório, né, de teatro que a gente estava fazendo na época. E aí surgiu esse trabalho, que foi, a gente estava com uma pesquisa que era corpos femininos e LGBT dentro da cultura popular. E também teve direção de Cibele Mateus, que é uma mulher negra, que ela faz um estudo sobre a figura do Mateus dentro do cavalo marinho em Pernambuco. Eu brinco Bumbo Meu Boi aqui no Ceará desde 2014. E aí foi muito, para mim, muito inquietante falar sobre a minha realidade do meu corpo trans dentro da brincadeira do Bumbo Meu Boi. Porque desde muito tempo, né, nos relatos orais dos mestres, das brincadeiras tradicionais, se diz que só o Bumbo Meu Boi ele era feito somente por homens cis heteronormativo, né? E quando eu comecei a brincar no Bumbo Meu Boi em 2014, eu ainda não tinha me autoafirmado enquanto um homem trans, né? Eu me entendia de outra forma. E aí, quando teve essa virada, quando teve essa autoafirmação, teve também uma virada de chave dentro da forma do tratamento, dentro da quais os tipos de figura que poderia ser feito, que não poderia ser feito, o que aquele corpo que estava dentro daquela brincadeira poderia falar, como aquele corpo poderia agir. Isso me deu uma inquietação muito grande. E aí eu comecei a fazer essa pesquisa, primeiramente sobre os lugares, né? Tanto feminino e LGBT dentro da cultura popular, porque já existe essa negação de que os corpos trans e os corpos femininos não podem fazer ou não podem fazer dentro das manifestações tradicionais personas, né, cômicas. E eu era uma pessoa que fazia desde 2014 e faço até hoje. Hoje eu tenho um boi canarinho, que é um boi LGBT e afrocentrado, juremeiro. Mas antes, eu tive que provar, né, das piores formas. Eu tive que provar, tive que conquistar um espaço ali dentro que um homem cis heteronormativo branco talvez não tivesse aquela dificuldade toda para fazer uma brincadeira, para estar no lugar de comicidade. E aí, esse estudo sobre boi, né, fala tanto sobre essa questão do corpo, dessa corpo com o território, né, que foi gravado ali na Barra do Ceará, aqui, né, eu tô na Barra, foi gravado na Barra do Ceará, e com essa relação com o território e com a brincadeira, como esse corpo se encaixa nessa estrutura e como ele tem o direito de brincar. Porque o principal motivo dessa pesquisa é o direito das pessoas LGBTQIA+, à brincadeira. E aí a brincadeira ela só acontece quando as nossas corpos elas estão livres. A gente não tem como estar brincando de uma forma
dentro de uma estrutura que é opressora. Não estou dizendo que os bois estão oprimindo as pessoas. Estou dizendo que essas corpas sofrem esse tipo de opressão. Seja no silenciamento, seja em lugares que, tipo, eu vou precisar de você de todas as formas, mas você vai fazer até aqui, depois daqui você não passa. Você não passa porque não pode dar essa voz, né? E os lugares das personas cômicas dentro da brincadeira é um lugar de voz. E aí, nesse estudo sobre o boi, também, eu estudo a figura do próprio boi, o animal, né? Que na brincadeira vem para fazer essa sangria, vem para morrer. E aí eu faço uma relação do boi e do touro, né? Porque não tem diferença. A diferença é que o boi, ele é criado para sangria, para o abate, e o touro, ele é criado para estar lá, dando o close dele, sendo reprodutor. E a gente não tá, os nossos corpos, as nossas corpos, não está dentro da brincadeira para morrer. O boi é que morre. Mas a gente não. O nosso corpo é para estar dentro da brincadeira, para estar brincando de uma forma livre e não para morrer. A gente tem que buscar o nosso lugar de touro mesmo dentro das manifestações. Né? Mas entra aquela questão, e o que é tradição? Então, vamos sair da tradição. Não. A tradição, ela não parou no tempo. Não, a nossa existência, ela não existe a partir de hoje, a partir de agora, a partir dessa fala que eu estou fazendo. Desde muito tempo já existia pessoas trans, com certeza dentro das brincadeiras de tradição, e que elas não são nem citadas, elas não são nem mencionadas dentro dos livros de histórias de cultura popular que existe aqui em Fortaleza. E se forem citadas, é muito raramente. Então, não tem como a gente fazer uma brincadeira sem a liberdade da gente ser e existir da forma que a gente é. O nosso boi, o boi canarinho, que é um boi que acontece, que é de início, é um boi LGBT, juremeiro, né? Ele acontece na Horta da Mãe Bia, é uma mãe de santo muito antiga que tem aqui na Barra do Ceará. E a gente não tem mais tempo para negar os nossos corpos. A gente não tem mais tempo para negar a nossa existência e o nosso direito à brincadeira popular. Mas não só o nosso direito com dignidade. Ocupando, sim, os espaços de fala. Porque quando uma persona cômica, seja no Bumba Meu Boi, no Cavalo Marinho, tá no estado da brincadeira, se a brincadeira durar 3 horas, aquela pessoa tem 3 horas de fala, de liberdade. E aí, qual é a fala que a gente anda escutando dentro das manifestações tradicionais? Qual é o tipo de comicidade que a gente anda escutando? Quais são as corpos que a gente costuma ver dentro das manifestações tradicionais? Quais são os rostos que costumam ser apresentados para a gente como detentores de conhecimento? Né? Então, é uma grande provocação esse estudo número 1, né? Por isso que ele diz que é número 1, porque é um processo, ele ainda está em processo, né? Eu agradeço muito a provocação da diretora, que foi Cibele Mateus, porque ela também já vem com a experiência de fazer a persona do Mateus, né? Nos Cavalos Marinhos de Pernambuco. E teve essa provocação tanto de um lado, né? Dessa questão da existência, mas também teve de pessoas que estão ali na manifestação, brincando, fazendo, sentindo na pele. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Essa. É muito interessante pensar, né? Quando tu fala sobre
onde é que estão os corpos trans dentro da brincadeira? Porque sempre estiveram ali, né? Sempre estiveram ali. E muito bom o teu trabalho. Gratidão pela partilha. Gostaria de chamar agora, né, Renan Salgueiro, que vem falar sobre quando Oleg ou Prisco fala de amor. Renan, você tá aí? Oi, boa tarde. Tô sim. Oi, Todo mundo tudo consegue me ouvir? bem? Consigo. Se puder Tá, falar um pessoal. pouco, né, sobre como foi esse processo criativo, como é essa investigação de investigar a natureza ritualística, os signos, as simbologias, e relacionar isso com o amor romântico. Eu acho que falar sobre amor romântico hoje é um pouco perigoso, né? Assim, eu acho que é um campo que a gente precisa se imergir mesmo e buscar outras sabedorias e outros simbolismos para poder ressignificar o que é amor, né? Assim, não de ressignificar no sentido de desconstruir, mas de resgatar o que é, né? Esse símbolo, esse sentimento. Se puder falar para a gente um pouco. Ok. Primeiramente, boa tarde a todos, todas e todes. Tá? Eu sou Renan Salgueiro, realizador de uma das obras contempladas pelo Festival Quarentena. E aí eu tenho olhos pequenos, sou um homem de pele clara, estou usando agora um óculos de armação quadrada e preta. Sou residente de Sobral, aqui no interior do Ceará. Tenho nariz médio, boca pequena também e cabelos pretos. Eu estou utilizando uma camisa azul marinho e fones de ouvido. E logo atrás existe uma estante com alguns livros e esculturas, 3 quadros ao lado da estante e uma parede branca. Vou começar falando agora sobre quando a Lego Prisco fala de amor. E eu acho que falar sobre esse trabalho, eu preciso primeiro falar sobre quem é esse sujeito, né? Quem é esse Olego Prisco? É a primeira pergunta que surge, eu acho, quando a gente fala esse título. E aí, o Oleg Prisco, ele é um fotógrafo, tá? É um fotógrafo da Ucrânia. E nesse estudo do trabalho desse cara, eu entendi qual era o propósito dele, porque ele estava procurando, através do trabalho dele com a fotografia, resgatar as lendas e as histórias ancestrais da Ucrânia, né? Ele queria resgatar a própria história, a história local mesmo, através da fotografia. E aí, foi a partir dessa linha de trabalho, dessa linha de pensamento, como que a gente consegue fazer esse resgate das nossas histórias, da nossa ancestralidade, as histórias que a gente ouviu, que a gente cresceu ouvindo dos nossos pais, dos nossos avós, e uma relação muito íntima que Sobral tem com a Serra da Meruoca. E aí a gente foi atrás dessas histórias através de pesquisas no primeiro momento, mas essas histórias elas eram tão inerentes assim de nós mesmos. Todo mundo tinha uma história para falar, alguma lenda para contar. E aí a partir dessa partilha mesmo, que a gente começou a resgatar essas memórias e trazer essas histórias para dentro de um círculo, a gente foi entendendo sobre o que esse trabalho falava. E aí a linguagem comum em todas essas histórias era o amor. Mas o amor que essas histórias contavam não era exatamente o amor romântico, né? É o amor em todas as suas formas. Era o cuidado, era o amor que se tem, o apego pelo espaço, pelo lugar mesmo, principalmente pelo lugar. A gente entendeu essas histórias como formas de dar significado aos lugares. E aí aqui na Meruoca a gente tem uma gama gigantesca de lendas, de contos, de saberes mesmo, que são tradicionais, mas esses saberes eles estão ficando de lado, não vou dizer morrendo, porque morrendo é uma palavra muito forte ainda, mas esses saberes eles não estão resistindo ao tempo da forma que eles deveriam resistir, porque não existem registros desses saberes, a gente não tem livros, a gente não tem pesquisas sobre esses saberes, tudo é muito ainda na boca a boca. Então, aquela senhorinha que te conta a história ali naquele momento, daqui a um tempo ela não vai mais existir no mundo. E o que é que vai ficar, senão o que ela partilhou, né? Então a gente teve essa preocupação em
mostrar o que a gente conhece, o que a gente ouviu dos nossos avós, principalmente dos nossos avós, e como era essa relação que a gente teve, que a gente tem e tinha com essas histórias, né? Então foi um desafio gigantesco, porque como é um filme de dança, esse trabalho ele não foi pensado para ser um filme no primeiro momento, ele foi pensado para ser um espetáculo de dança, um espetáculo de palco. E aí, com a pandemia e a impossibilidade de levar esse trabalho para o palco e a vontade muito grande de fazer esse trabalho acontecer, a gente pensou, cara, a forma de fazer isso acontecer é fazendo um filme. Vamos investir no audiovisual, vamos estudar audiovisual, vamos saber o que é que a gente vai utilizar de referência, como que a gente consegue chegar nesses lugares e os desafios que antes a gente tinha de levar para o palco, que era de fato trazer um pouco do que eram esses lugares e essas histórias, de alguma forma foi facilitado pelo audiovisual, né? Porque a gente esteve nos lugares em que essas lendas acontecem, Camusim é um desses lugares. Então, assim, o interior do Ceará ele tem lendas e tem histórias fantásticas que precisam ser contadas, porque essas histórias elas falam muito sobre como é a nossa sociedade, a nossa vivência, o nosso entendimento de sociedade, né? Algumas histórias têm um teor absurdamente machista, então a gente já começa a entender como que a sociedade ela vai se moldando a partir dessas histórias, dessas lendas que são contadas. Até mesmo a figura feminina ela foi muito importante para a gente nesse momento, porque a gente estava em contato direto com a natureza. Então a gente estava num momento ali de imersão mesmo, enquanto a gente fazia o trabalho, e de muito cuidado com o que a gente estava construindo e a forma de contar essa história. E a gente era uma equipe muito pequena, éramos quatro pessoas para gravar, para fazer o filme, para interpretar também. Então, dentro desse contexto em que a gente tinha uma equipe pequena e limitada por conta da pandemia, a gente estava dentro de uma liberação ali que não era exatamente o ideal, a gente conseguia se encontrar, mas ainda com muito cuidado, com muito receio, porque a vacina não tinha chegado, a gente estava no primeiro momento ali antes da segunda onda, né? E a gente estava se encontrando, a gente entendeu também as limitações financeiras que nós tínhamos de nos deslocar para esses lugares, porque não eram lugares tão próximos assim. E aí esse filme, que deveria ser um espetáculo construído ali num espaço de 6 meses, ele levou 3 anos para ser feito. E aí dentro desses 3 anos foi muito desafio, muito desafiador mesmo. A gente gravou algumas cenas que não puderam ser utilizadas, e aí a gente entendeu que nem tudo que se grava, nem tudo que se é produzido vai a público e tá tudo bem, não é um problema. E o trabalho ele tem essa relação, né? E aí a forma de levar esse trabalho, a gente pensou em algumas formas de estreia, mas a forma mais coerente para a gente foi reunir pessoas para assistir esse trabalho com a gente presencialmente. Isso era importante. E aí a gente esperou até que tudo conseguisse entrar numa nova normalidade ali depois da pandemia. E a gente esperou para que isso fosse possível, para que a gente conseguisse ter pessoas nos assistindo, porque era importante para a gente isso, até mesmo como uma reafirmação, sabe? Do produto que a gente tinha feito, do que a gente tinha produzido, do que estava sendo criado. E aí, ter essas pessoas ali, por que não, né? A gente tem salas de cinema lotadas para ver filmes estrangeiros e, enfim, por que não ter pessoas assistindo um filme local, falando sobre a história local, sobre histórias que eles consigam se relacionar de uma forma tão próxima. Então, a gente estreou o trabalho em 3 dias de exibição, foram 3 dias muito fantásticos, assim, a gente não esperava ter o público que tivemos, e o mais fantástico mesmo foi que as pessoas conseguiram se relacionar com essas histórias da mesma forma que a gente se relacionou enquanto a gente construía elas, né? Então, a forma de contar essas histórias, ela ficou muito próxima do que é um conto de fadas, vamos colocar nessa terminologia. Porque são histórias fantásticas, né? São histórias que falam sobre lendas e falam sobre os signos mesmo. E aí, essa aproximação com o que é ancestral, ela é muito forte mesmo para a gente. Foram 3 noites de muito choro, porque a gente lembrou muito do processo. E
À medida em que o processo ia caminhando e a pandemia ia avançando, o Lego Prisco ele acabou se tornando um trabalho sobre o luto também, né? A gente perdeu pessoas durante o processo, durante a pandemia, e aí o amor também assumiu essa perspectiva do luto. Então, foi bem doloroso, foi um processo muito forte para todo mundo que esteve envolvido. As 4 pessoas que estiveram envolvidas dentro dessa produção foram afetadas, assim, de uma forma forte mesmo. E era impossível falar sobre esse trabalho e não falar sobre as perdas que a gente teve, porque uma das perdas foi, inclusive, de um avô da Alice, que é uma das realizadoras do trabalho, e era a pessoa que contou as histórias para ela. Então, tudo isso foi se envolvendo assim de uma forma muito dolorosa, mas que resultou num trabalho muito bonito, que vai ficar aí para a posteridade e como uma forma de registro, para um primeiro momento, para resgate dessas histórias, resgate dessas memórias e das coisas que não podem morrer, que a gente não pode deixar passar, não pode deixar acabar. Eu acho que é isso. Eu vou passar a fala agora para outra pessoa, mas obrigado pela possibilidade de falar sobre esse trabalho. É a primeira vez que a gente está levando ele para dentro de um festival de cinema. E entender a dança como uma possibilidade de cinema também é fantástico. Tá? Obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Renan. Fiquei pensando muito sobre o quanto a oralidade ela é um saber ancestral, né? E principalmente para nós indígenas, para as pessoas negras, para as pessoas sertanejas, que a gente não tem a nossa história escrita em livro, o quanto é importante esse passar da oralidade. E aí vem pessoas como você, né? Como todos nós, que cria de uma outra maneira, escreve de uma outra maneira a história que foi contada. Muito, muito bom, muito lindo. Gratidão. Gratidão. Então, vamos passar para Brega Queens, com Danilo Medeiros. Você tá aí, Danilo? Oi. Oi, pronto, estou lhe vendo. Então, Danilo, conta um pouco pra gente como foi esse processo de criação com o Brega Queens. Eu vi que vocês trouxeram várias personalidades, vários ícones, né, do Brega. Muito bom. Puder compartilhar com a gente um pouco. O processo começou com aquela lance vai sair Aldir Blanc, vamos produzir, vamos pensar nesse contexto, produzir nesse contexto de pandemia, e aí eu tenho uma relação muito forte com o brega, curto muito, consumo muito, vivo, né? Sou de uma periferia de Recife, sim, esqueci da prestação. Eu sou Danilo, sou um jovem negro, tenho cabelo preto cacheado curto, uso óculos de lente redonda e haste fina, tenho bigode cavanhaque, estou com a camisa rosa e no fundo tem uma parede branca e uma cortina azul. E aí gosto muito do brega funk, assim, vivo aqui e reconheço o brega funk como um movimento de música. Todos os movimentos de música periférica são muito cis heteronormativos e machistas, assim, em geral. E aí, para fazer um trabalho sobre isso, sobre esse tema, eu tentei trazer uma outra perspectiva, é, trazer, valorizar, é, valorizar figuras que rompem com esse cis heteronormativismo, assim, do brega funk, do movimento, assim. E aí, não só pessoas que rompem, porque essas pessoas não só rompem, mas também elas levam o movimento para frente, porque a partir da performance delas, elas conseguem hitar a música dos MCs e tal, porque esses movimentos de música periférica também são muito condicionados à internet, e aí o engajamento, a produção dessas pessoas que não são as pessoas que produzem a música, são que levam as músicas para frente, são que levam a indústria em si para frente, assim. Então, eu pensei em fazer um filme que valorizasse essas figuras que, de certa forma, contribuem para a indústria brega funk sem estar nos holofotes ganhando todo o crédito e o dinheiro do brega funk, assim. E aí a gente pensou nesse filme que acompanha
que apresenta algumas figuras LGBTs dançarinas especificamente de brega funk. E uma coisa muito interessante do filme foi se dar de cara com as dificuldades do documentário, assim. Eu sou formado em cinema pela UFPE e não tinha produzido fora da universidade, e aí tal hora a gente teve que sair para fez a coletânea das personagens, e aí vamos atrás delas, e uma personagem específica, que é a última do filme, a terceira personagem do filme, é menor de idade, é travesti, e tem uma situação, vive uma situação de vulnerabilidade social, e aí a gente não conseguia entrar em contato com ela pelo Instagram, não sei o quê, e aí tinha um endereço dela em uma das contas do Instagram que ela tinha, e a gente foi bater nesse endereço, e quando a gente bateu nesse endereço, era numa escadaria que não tem um endereço muito certo, assim, num beco, numa viela, e aí a gente foi batendo nas casas para saber onde ela morava, e ela é uma travesti, e a gente chamava pelo nome dela que ela se coloca na internet, e as pessoas não reconheciam, até que uma pessoa chamou ela pelo nome morto, e disse, sei sim, onde tal pessoa vive, não está morando mais aqui, está em tal lugar, mas a irmã dela trabalha aqui perto, e a gente foi nisso, assim, esse processo de se deparar com as dificuldades do documentário foi a coisa mais importante do processo do Brega Cunha para a gente. E essa situação específica fez também a gente ter que reformular a equipe para poder ir atrás dessa personagem, porque a gente teve que ir em outro bairro, com um bairro que a gente não conhecia, e a gente teve que reduzir. Enfim, foi, um, foi uma coisa muito massa, um aprendizado muito massa. E eu acho interessante também o filme só existe por causa da Lei Aldir Blanc, que veio com a pandemia, e eu acho interessante ele estar passando nesse festival de quarentena, que também surge a partir dessa perspectiva de pandemia, e como esse incentivo da cultura movimentou a cultura, inseriu pessoas que estavam fora das cadeias culturais, pessoas introduziu muita gente que não tinha produzido, que nunca teve dinheiro para produzir, para fazer filme, para fazer produtos culturais nessa situação, assim. E outra coisa, no processo de pensar o filme, que a gente que a gente queria botar, era deixar claro destacar essa efemeridade dos movimentos de música e dança online na internet, assim, porque essas pessoas se dedicam muito àquilo, mas não tem garantias de que vá vingar naquilo, assim. Então, isso era uma coisa que a gente queria trazer para o filme, essa dificuldade que essas personagens têm de se manter nessa relação com o algoritmo, com essa relação quase perversa com o algoritmo, porque muitas delas no filme falam que tem sonho de vida, assim, meu sonho de vida é trabalhar para a internet, meu sonho de vida é fazer humor para a internet, meu sonho de vida é continuar dançando para a internet. Mas essas figuras têm esse sonho de vida, trabalham dia a dia para isso, mas muitas delas sofrem com esse algoritmo e muitas delas sofrem pela LGBTQI, a mais fobia, assim, que boicota suas contas, que são alvo de denúncias e perde as contas, e isso está no filme também, personagens que perderam as contas por transfobia, porque postaram vídeos que não foram considerados bons pela, pela massa conservadora e denunciaram as contas delas, eles perderam. Então, perderam renda, perderam ferramenta de trabalho, porque tem que recomeçar do zero. E aí, eu acho um dos aspectos do filme é isso, é mostrar esses jovens que vivem nessa ilusão de crescer na internet e quase condicionam suas vidas pelo algoritmo, assim, a internet como determinante da sua vida e do seu sucesso profissional. E como a, o fato delas serem LGBTs pode prejudicar nelas nisso, mas também, sobre outra face, como o fato delas serem LGBTs impulsionam elas nisso, porque são todas dançarinas e elas têm na dança um movimento de libertação dos seus corpos, assim, e que muitas delas, personagens que são lésbicas, são gays, falam que dançam desde sempre
e que na dança que foi marcado a família delas, perceberam que elas eram LGBTs, a família delas tentou reprimir a dança deles, e essa dança que, no fim das contas, estavam fazendo ela produzir e se afirmar online, e se afirmar no seu processo até de se afirmar enquanto indivíduos LGBT, enquanto até transição. Assim, tem personagens no filme que, que se leem como cis na época do filme, mas hoje transicionaram e são pessoas trans e se autoafirmam enquanto pessoas trans, e como a dança faz parte desse processo de libertação desses corpos, assim, como elas imprimiram na dança, no seu corpo, a sua identidade, Então, acho massa porque o filme é simples, é até meio amador, assim, e começou nessa de mostrar LGBTs que fazem parte do movimento brega funk, que não estão nos holofotes, não são MC Troia, não são MC Dada Boladão, não são essas pessoas, mas que começa nisso e que vai desencadeando várias outras camadas dessa situação. Usar a dança para a libertação dos corpos e como a LGBTfobia impacta no trabalho delas online. Então, esses corpos LGBT vivem nessa corda bamba, assim, sempre de que ao mesmo momento de que suas potências internas são o que lhe dão visibilidade e que faz ganhar dinheiro, que faz ganhar fama, que é tudo que elas almejam, também é o que pode quebrar as pernas delas e colocar elas, derrubar elas desse sonho delas, assim. E queria destacar também a importância da Audi Blanc, que eu já falei, sobre inserir dinheiro para jovens como eu e como a minha equipe, produzir filmes online na pandemia, mas também dinheiro para que essas pessoas, no caso do documentário, recebessem pelo seu trabalho, pela sua potência, pelo seu talento. Tem personagens que não esperavam, quando a gente pagou elas, não esperava esse tipo de pagamento, porque não sabe, nunca teve esse trabalho valorizado dessa forma assim. Então, queria só reafirmar a importância desse tipo de lei de incentivo e que ela não pode parar, ela tem que continuar e ser cada vez mais, porque é toda uma cadeia de pessoas que se profissionalizam e crescem a partir desse tipo de lei. E aí agora eu encerro minha fala e o debate é muito interessante de mostrar tantas visões de como o Nordeste é diverso, de trazer tanta coisa nossa assim sobre essa perspectiva LGBT. Tá sendo um debate muito bom, um festival. Parabéns pro Festival Quarentena. Obrigada, Danilo. Eu queria falar para todos aqui presentes, né, que os grupos que o Danilo falou é a Clara do Passinho, o grupo Seja Bicha e a dançarina Porra Corpo. É isso, né? Isso sim, é. Acho que também é importante a gente falar sobre o nome dessas pessoas. Muito bom. Gratidão pela partilha. Obrigado. Candombá, você está por aí? Oi, Olá, boa tarde. boa tarde. Então, Candombá, se puder falar um pouquinho sobre Filho do Mangue, né? Esse trabalho belíssimo que você fez nos mangues aqui de Fortaleza, da Barra do Ceará, é isso? Isso. Falar um pouco sobre como foi essa relação de contato com o mangue, com as águas. Dizem que a terra do mangue é uma das terras mais férteis do mundo, né? Isso. Prazer, sou Candombá, tenho 25 anos, 1,86 de altura, sou careca, tenho um nariz grande, a boca grande, estou vestindo uma blusa branca e estou com colar de miçanga que lembra uma cobra. E o meu fundo tem uma parede branca e do meu lado esquerdo tem um pé de boldo. Então, assim, eu falo muito que o Filho do Mangue, ele não foi bem não partiu de uma criação, assim, vou criar algo, assim, né?
ele foi muito me dado e foi muito do que é a minha história, de fato, assim, né? Porque esse nome Filho do Mangue é como eu me vejo na vida, assim, eu sou um filho do mangue real, eu nasci e me criei ali na beira do mangue, dentro do mangue, por ser neto e filho de pescador. Meu avô era pescador, ele pescava com tarrafa, e minha mãe, ela é pescadora também, ela pescava caranguejo, né? E ali, quando era mais novo, uma das primeiras memórias que eu tenho é de fato mangue, assim, né? De estar naquele lugar junto com meu avô, junto com minha mãe, e aonde o filme se passa, né? Onde foi gravado, é justamente aonde onde eu me criei ali, né? Dentro daquele lugar no mangue, aonde foi um lugar de partilha por muito tempo da comunidade, assim, né? Mas que também foi se perdendo com o tempo, com a chegada das problemáticas da periferia, né? Tipo, os perigos, com o mundo do crime. Mas é, o filho do Mangue começou a nascer quando eu voltei depois de um mochilão, quando eu estava ali com 22 anos, tipo isso. Começo da pandemia. Voltei para Fortaleza, para casa de minha mãe, e eu voltei justamente porque muitas bocas pelo mundo me falou para eu voltar para o meu lugar, né, para minha terra. E aí, quando eu voltei, foi um começo de retomada, assim, de território, de identidade, de tudo. Sou brincante da cultura popular desde os 13 anos de idade, mas tudo muito dentro de grupos parafolclóricos, né? E era tudo muito pensado para o palco, assim, tudo na vida, nesse babado. E aí, dentro desses movimentos do parafolclórico, eu comecei a descobrir o que mais me interessava, assim, né? Não o que mais me interessava, mas o que mais me chamava, assim, que era justamente as brincadeiras de terreiro mesmo, assim, brincadeiras de pé no chão, tipo coco, caboclinhos, maracatu, e são brincadeiras que têm uma ligação muito grande com o sagrado, assim, né? E aí o Filho do Mangue nasceu disso, assim, dessas pisadas, que eu comecei a brincar ali nas brincadeiras de coco, fui entendendo como é que funcionava, assim, essas brincadeiras e entendendo as identidades que estavam ali naquela brincadeira. E na pandemia foi o que mais me salvou, assim, por muito tempo mesmo, assim, essas brincadeiras. Tipo, eu ia, não tô fazendo nada em casa. Mãe, vamos pra praia, vamos pra não sei aonde, vamos pra Barra do Ceará. E aí a gente ia muito pra beirinha do rio, não dentro do mangue ainda, porque pelas problemáticas da periferia, assim, acabou que se perdendo esse contato com o mangue. Mas a gente sempre estava ali na beira da praia, brincando, dançando. E aí, nessas brincadeiras de estar ali brincando coco, de entender nessas pisadas, eu comecei a fazer a brincadeira junto com minha mãe também, de brincar dentro do mar, dentro das ondas, assim. E aí ia sentindo muito esse corpo d'água, assim, né? E a gente brincava muito desse lance de, mas como é que a gente faz para brincar coco sendo rio? Ou como é que a gente faz para brincar coco sendo uma ave? Ou como que a gente faz para brincar coco sendo, um caranguejo, algo do tipo assim, né? E aí foi nascendo muita movimentação de corpo e eu sempre gravava muito, assim, porque, tipo, muito da história que eu tenho, que eu conheço da minha história, da história da minha mãe, da história do meu avô, muito foi perdido, né? Assim, tipo, tem muita coisa de memória que a gente veio resgatar dentro do processo do Filho do Mangue, assim, de descobrir coisas da minha mãe, de ela, sei lá, voltar a ter sonhos, voltar a falar sobre algo que ela não falava há muito tempo, dentro dessas brincadeiras. E aí, essa volta para dentro do mangue foi muito conturbada, assim. Minha mãe sempre falava, vai, não vai porque é perigoso, não vai porque é perigoso, não vai porque é perigoso. Então, gente, mas eu preciso ir para esse lugar me chama o tempo inteiro, então eu preciso ir nesse lugar. E aí eu comecei a ir escondido da minha mãe, né? Tipo, quando ela descobriu que eu tava no mangue, ela pirou, assim, pirou real. E aí, teve uma vez que eu acordei, tinha tido um sonho, que era. Porque assim, tipo, como se perdeu o contato com o mangue, o caminho que a gente fazia até o certo ponto que eu queria ir no mangue, já não existia mais o caminho, porque, tipo, como ninguém foi mais, tipo, a vegetação voltou a crescer, então, tipo, não existia um caminho já traçado. E aí, uma vez eu tive um sonho, eu comecei a lembrar desse caminho. Aí eu falei, mãe, eu preciso do mangue, vamos no mangue comigo? E aí ela foi nesse dia comigo, dentro do mangue, e a gente achou esse lugar.
E aí, depois disso, a gente começou a ir várias vezes nesse lugar, dentro do mangue, mas ainda assim ainda continuava problemático, que era tipo assim, em nenhum momento o Filho do Mangue tinha sido feito para gravar. Tipo assim, não, eu não tinha pensado que essas brincadeiras levariam a esse filme, né? Algo do tipo assim. Eu só queria gravar para ter algo registrado ali, eu e minha mãe, ou lembrar dessas memórias quando eu estivesse, sei lá, mais velha. Então, tipo, a gente gravava tudo muito com celular ali para ter essa memória, já que não tinha as outras memórias que eu precisava, né? Tipo, que eu precisava para entender até quanto pessoa. E aí a gente começou esse movimento de gravar e tal. Hora eu postava alguma coisa no Instagram, aí sempre alguém, tipo, na minha rede social tem algumas pessoas que trabalham com cinema já há um tempo. E aí sempre alguém falava, vai, vamos gravar tal coisa, vamos gravar tal coisa. E eu ficava, será que eu quero gravar? Será que eu quero que todo mundo saiba dessas histórias? Será que eu quero que todo mundo saiba desse território? Acho que não precisa agora, não. Aí continuei indo nessas gravações, até que apareceu a Audi Blanc, né? E aí eu falei, pode ser uma possibilidade, né? E aí eu escrevi, assim, tipo, muito sem esperança mesmo, assim, de que, acho que vai dar certo. Não, porque, tipo, para esses editais tem que ter uma outra linguagem, né? Uma linguagem acadêmica que é muito difícil de acessar, mas que a gente também, com a nossa linguagem, consegue acessar esses lugares, né? E eu não botava fé, mas eu escrevi, aí tinha em mente alguns nomes que eu queria que tivesse comigo, e aí joguei sem falar nada com ninguém, até que no dia saiu o resultado e falei, gente, deu certo, vamos gravar esse negócio agora. E aí começou a problemática de como que eu ia levar a galera para dentro do mangue, sendo que ainda era um lugar perigoso, assim, né? Tipo, que falavam que era perigoso. Porque eu fiquei imaginando, tipo assim, como que eu vou trazer um diretor de cena pra cá pra dentro com uma câmera que é muito mais cara do que o cachê que a Audi Blanc vai pagar? E se acontecer alguma coisa, o que é que eu vou fazer? Mas aí ficou nesse impasse, ficou. E eu ia gravar em um outro mangue, que era o mangue da Sabiaguaba, que é do outro lado de Fortaleza, que aí eu tive contato com outros povos, porque no Rio Ceará eu tenho contato com os povos Tapeba, que ele também é o Rio Ceará que ele passa por uma comunidade indígena, que é a comunidade dos Tapebas, e aí eu já tenho um contato com a galera de lá. Então, tipo, já tinha história, já tinha outra vivência com a galera. Mas o outro lado de Fortaleza tem o outro rio, que também banha outra comunidade, só que eu não conhecia ninguém de lá. E aí um dia uma amiga minha me levou e eu conheci um homem chamado Raniel Suíra, que ele é do povo Suíra, e aí foi um outro babado, assim, foi um outro boom, que aí a partir desse encontro eu tive contato com outras histórias, assim, né, que alimentou muito essa história do Filho do Mangue, que é uma história de pessoas do mar que vivem em terra praticamente, assim, né, são pessoas que eu sempre falo que eu sou meio bicho, meio bicha, meio humano, eu não sei, assim, de fato, eu não sei se é totalmente humano, tem um negócio aí. E aí esses povos do mar é justamente isso, tipo, um pescador, ele não é total humano, tipo, ele é uma entidade, ele é um ser que tá ali, que tem uma outra energia que carrega ali com ele, né? E aí eu tive contato com muitas pessoas nesses dois eixos, Rio Ceará e o Rio Cocó, que é o que banha ali a Sabiaguaba, e aí começou esse processo de questões, vou ser bem rápido. E aí não deu certo fazendo no Sabiaguaba, porque o Roniero Filha ficou com Covid, e aí voltou todo babado, tipo, como é que eu vou gravar agora? Mas aí não fazia também. Não fazia sentido eu gravar na Sabiaguaba, porque a minha história se passou inteira no Rio Ceará. E a gente começou a fazer esse movimento de retomada para o Rio Ceará, e aí eu encontrei outras galeras também que estavam ali na periferia do Vila Velha, outros corpos indígenas que estavam naquele lugar e que também queriam retomar aquele lugar. Então, tipo, Filho do Mangue foi uma grande retomada de identidade, de lugar, de tudo, né? Então é basicamente isso, assim, Filho do Mangue, ele é uma história que não foi criada, ela é uma história vivida, não só minha, mas de muitas pessoas, e deu no que deu essa obra, que é basicamente isso. Um grande reencontro com as encantarias, né? Total, total. Com seus encantados pessoais, seus encantados ancestrais. E Sim, os total. encantados do lugar também. Sim, Muito lindo. total. E quem puder ir no Mangue, vá no Mangue, porque o Mangue é um lugar de encantaria muito grande, assim, real. Existem muitas energias que vão nesse lugar por ser um lugar de recriação, né? Tipo, tudo morre e nasce no Mangue, assim. Então, tipo,
quem tiver a oportunidade de ir no Mangue, vá no Mangue, converse com pessoas do Mangue, queiram saber de histórias de pessoas do Mangue, porque são lugares de muita força real. Obrigada, Canambá. Então vamos lá. Rena Costa tá por aí? Olá. Olá. Então, Reina, falar um pouco pra gente do Lamento de Força Travesti. É um clipe, é isso? Como é? É um curta, é um clipe? É o quê? É um filme experimental? É uma videoarte? Uma videoarte? Acho que Lamento de Força Travesti, ele brinca justamente com esse lugar do audiovisual, né? Assim, porque minha formação é em teatro, né? Eu sou atriz, brincante também. E aí, quando eu vou para a música, eu vou a partir da performatividade, né? O que me guia nesse lugar é muito esse estado de performance dentro da música e, consequentemente, o discurso, né? As composições que se leva a partir da sonoridade, assim. Então, acho que Lamento, ele acabou indo muito mais pro audiovisual, né? É um projeto executado em 2021, também pela Lei Aldir Blanc, aqui de Pernambuco. A gente rodou no Vale do Catimbau, que é o segundo maior parque arqueológico que a gente tem aqui no nosso país, com pinturas rupestres enfim, que datam mais de 6.000 anos atrás. Então, é um lugar muito especial, que é onde eu moro atualmente também, porque, enfim, foi feito durante a pandemia, né? Então eu levei toda a equipe lá para o sítio que eu moro e a gente passou 3 dias nessa imersão. Uma equipe formada majoritariamente por pessoas pretas, indígenas, LGBTQIA+, residentes no interior, né? Tanto do Agreste quanto do Sertão. Então esse grande encontro, eu acho que durante a pandemia, né? Durante esse momento de afastamento que a gente estava vivendo, assim, 1 ano quase, acho que esse lugar de encontro é o que guia, de fato, o que Lamento é, assim, né? Eu acho que esse primeiro encontro, para mim, vem junto com Ellen Maria, que é uma travesti, uma multiartista de Joinville, Santa Catarina, com quem eu tive o prazer de conviver durante um tempo, entre 2016 e 2018. E Ellen foi minha madrinha nesse processo de transição, de reconhecimento de gênero, assim. E ela que me apresentou essa composição, que chama Lamento de Força Travesti, né? Que é uma composição onde bem nua e crua, né? Assim, ela traz dados e estatísticas da violência contra os corpos trans e travestis. Então, é uma música, assim, enquanto conteúdo, né? Ela é mega político, mas em compensação ela traz uma sonoridade do funk, né? Que também é uma música, é um ritmo de protesto, mas que deixa, parece que a coisa mais leve, eu não sei se mais leve, mas esse lugar da contradição me interessa muito, assim, sabe? De talvez, né, pegar uma composição mais pesada, mais real, mais violenta e trazer para uma musicalidade, para uma sonoridade em que as pessoas estão dançando, estão rebolando a raba, sabe? Eu gosto desse estranhamento que isso pode causar, assim. E aí, depois que eu conheci Ellen, trabalhando com performance, eu fui trazendo a música dela, né, nesse formato mesmo ao vivo e tal, nos meus trabalhos. E aí eu saí de Santa Catarina, né, sou natural de Santa Catarina, também sou neta de pescador, filha e cria do mangue, assim, mas eu tenho essa cigania muito presente, assim, dentro do meu ser, do meu viver. Então, o teatro e a cultura popular me possibilitaram esse modo de vida, né, de viajante, de eu conseguir viajar entre os territórios e em troca, apresentar meu trabalho, assim, né? Então, desde 2016 eu venho nessa cigania e eu vim parar aqui em Pernambuco, em 2018,
E aí conheço Gabi Benedita, aqui em Arco Verde, que é uma multiartista travesti, periférica, que, enfim, que a gente se conecta em vários aspectos, né? Ela também é brincante, também coloca a catita no boi, e então a gente se conecta não só pelo fato da gente ser artista, né, mas também travesti, brincante, enfim, vários atravessamentos, e a gente começa a dialogar também isso dentro da cena, né, dentro da criação, em alguns trabalhos e performances que a gente desenvolveu. E aí veio pandemia, e aí nesse processo de 2020, assim, que tava bem doido, né? É quando eu saio aqui de Arco Verde da cidade e me mudo para o sítio, para Buíque, e aí vou experienciar essa retomada, né? De viver na terra e viver com ela, sobre ela, enfim. E aí Lamento começa a passar por esse processo visual, né? A música, né, que eu já tinha experimentado no ao vivo, Gabi também, ela passa por esse processo do audiovisual de fato, assim, né? Que aí me interessa muito enquanto pesquisa essa linguagem do videoclipe, especificamente, né? Assim, o meu processo mesmo de referências são, sei lá, MTV, os videoclipes, né, que passavam quando eu era adolescente, ao mesmo tempo, né, os filmes da sessão da tarde de fantasia, de aventura. Então, como eu não tenho uma formação técnica dentro do audiovisual, assim, essas referências que para mim foram referências enquanto uma criança viada, assim, né, enquanto uma criança LGBT, eu trago hoje enquanto um trabalho, assim, né? E aí eu tenho um outro encontro, que é com o Thiago das Mercês, que é um realizador audiovisual e produtor de Recife. E aí ele começa a me incentivar nesse processo, a querer chegar junto, né? Ele vem passar um tempo aqui comigo no sítio, nas minhas vivências com a agricultura, com a agroecologia. E aí a gente começa a desenvolver o que seria esse roteiro, né? Assim, muito a partir da minha própria vivência em relação com a terra e com a cultura popular, né? E com a brincadeira, assim. E aí, um outro encontro, já que é para falar sobre encontros, eu acho que foi a Lei Aldir Blanc quem foi imprescindível para a realização desse projeto, assim, né? Porque nunca eu tinha tido a oportunidade de ter a CUE para chamar de fato uma equipe, né? Assim, uma equipe grande, pagar essas pessoas, esses profissionais, formar, né? Porque a gente tem essa dificuldade aqui em Pernambuco de o cinema pernambucano ser muito centralizado dentro da região metropolitana. Então a gente tem também esse lugar de manifestar, né, dentro a interiorização do cinema, assim, né? Então, acho que a Aldir Blanc foi fundamental para a realização de vários processos criativos. Nossa, agora que eu me lembrei que eu não me apresentei, mas eu vou me apresentar por último, fazer. E, enfim, aí a gente realizou esse processo, assim, a partir desse roteiro de Thiago, né, junto com Gabi Benedita, que interpreta essa música de Ellen Maria junto comigo. E é isso, assim, um pouco do processo. Enfim, Lamento fala de muita coisa, muitos símbolos, né? A gente usa muitos símbolos, assim, que tanto do sertão, né, quanto dessa espiritualidade e ancestralidade que a Caatinga, né, que o semiárido carrega, assim, a partir dos corpos, enfim, LGBTs, né? E eu sou Rena Costa, sou uma travesti, tenho 31 anos, tenho a pele clara, o cabelo escuro, ondulado, ele tá no rabo de cavalo, amarrado, tem uma franja no meio da testa, tenho os olhos pequenos, estou usando um óculos redondo, amarelo, tenho nariz e boca mediana, estou usando uma camisa preta, regata, com as alças largas, bem justinha, com o símbolo da CBF, da Seleção Brasileira.
Atrás de mim, eu tô entre uma quina, então mais ou menos um quarto da parede atrás é branco e o resto é amarelo, e aí tem uma estante com livros e alguns artesanatos também. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Rena. É uma grande encruzilhada de encontros, né? Essa produção. Exatamente. É muito bom perceber o quanto a gente consegue se juntar, né, para criar história, né? Se aquilombar, se aldear, é importante. Gostaria de chamar agora Ailton Jesus para falar sobre a Casa da Esquina. Ailton, você tá aí? Tô sim. Olá, Oi, quer se apresentar, falar um pouquinho da Casa da Esquina. beleza. Gente, estou bem feliz de estar aqui, né? A primeira vez que esse nosso filme está participando de um festival, e está participando de um festival LGBTQIAPN+, também é super importante para a gente. Eu sou Ailton Jesus, eu tenho 28 anos, sou do interior do Ceará, na cidade de Juazeiro do Norte. Eu sou um homem branco, eu tenho cabelo castanho escuro curto, também tenho barba, uma barba curtinha. Estou utilizando uma camisa quadriculada em tons de verde e de azul. No fundo tem uma parede verde palha e que tem uma rede, que eu vou já me deitar nela. E do meu lado esquerdo, atrás também, tem um guarda-roupa móvel. Bom, assim como alguns outros trabalhos por aqui, a Casa na Esquina, ele não nasceu especificamente para o audiovisual, né? Ele nasceu para o teatro. Eu escrevi o texto, assim, numa única noite. Eu tinha parado para escrever. Tem um teor semi-autobiográfico, assim, tem coisas da minha vida, mas também extrapolada um pouco por questões de narrativa mesmo, né? E aí eu cheguei para Lorena Lima, convidei ela para fazer a direção desse trabalho, porque eu queria atuar, né? E aí ela topou. Nós fazemos parte da Trupe dos Pensantes, que é um grupo de teatro daqui. É um grupo que já tem mais de 10 anos de existência. Eu entrei nele em 2015. Lorena, ela topou assim muito fácil, ela ficou muito feliz de eu ter convidado ela para participar desse projeto. E aí, só que isso aconteceu já no final de 2019. E aí a gente começou a ensaiar em 2020. Aí veio a pandemia, a gente teve que parar as atividades. O grupo não parou, né? A gente continuou com alguns trabalhos que a gente conseguiu fazer online, né? Se adaptando às condições que a pandemia impôs para a gente, né? E aí, quando se passou 2020, começo de 2021, ela falou comigo, ela disse, Ailton, a gente tem que montar esse trabalho. E aí, já que a gente não está podendo se encontrar pessoalmente e tal, a gente vai fazer ele em formato audiovisual. Fizemos nossos ensaios online, assim, ao longo de alguns meses. E aí conseguimos gravar já em outubro de 2021, para conseguir fazer a estreia só em março de 2022, assim. Então, foi um período longo dela fazendo essa preparação comigo. Eu gravava algumas coisas em casa e mandava para ela, ela analisava e dizia, não, faz desse outro jeito aqui. E aí a gente ia fazendo essas modificações até que o trabalho estivesse todo montado. E aí foi se aproximando de outubro, a gente pensou, eita, acho que agora a gente já consegue filmar isso aqui, né? Chamamos um amigo nosso, ex-trupiano também, que foi o Francisco Luiz, para filmar esse trabalho. A gente não tinha dinheiro nenhum, conseguimos arranjar um dinheiro aí de um pouco que a gente tinha de caixa da trupe para pagar o Francisco, e aí a gente só tinha uma noite para gravar, né? Então foi gravado num dia só. É uma história que é um pouco tensa, né? Uma história de violência sexual. E aí eu particularmente tenho um imaginário muito trágico, né? Então para mim o que tiver de ruim para acontecer a gente vai botar no texto.
Mas já a Lorena tem uma outra perspectiva, né? Ela é uma pessoa que quer alegria, ela quer felicidade nas coisas, então acho que por ser ela na direção, a gente conseguiu deixar o trabalho, apesar de tratar assim de temas muito pesados, acho que a gente conseguiu montar ele de uma forma que é palatável. Ele continua sendo um pouco difícil de assistir, né, pelas questões que ele trata, mas acho que a partir dessa perspectiva que ela trouxe, a gente conseguiu fazer de uma forma que ficou bonita, assim, que ficou mais confortável de assistir também. E aí o monólogo tem só eu em cena, mas outras pessoas da trupe ajudaram a gente no dia da gravação, em outros momentos. Tem a Carla Emanuela, que foi quem escolheu o figurino. Mas é isso, assim, a gente não conseguiu exibir ele ainda em muitos lugares. A gente já fez uma exibição aqui em Juazeiro, na Escola de Saberes Daniel Walker, que é um espaço da prefeitura. A gente exibiu em parceria com o Centro Cultural daqui. Estamos nos organizando para fazer outras exibições, mas assim, fazer essa exibição online dentro de um festival, em diálogo com outras realizadores, né? Um momento muito especial para a gente. E aí a Lorena, ela se mudou, ela não está mais morando aqui, na mesma região que eu, ela foi para o estado de Alagoas, passou num concurso lá, o que é ótimo, e está começando a produzir coisas por lá também, e a gente sempre se mantém em contato, assim, conversando sobre o que cada um tem em mente para estar produzindo, né? Mas, assim, esse foi o primeiro trabalho audiovisual da Trupe dos Pensantes, que tem 17 espetáculos no repertório. A gente está montando um outro espetáculo agora, né? Seria o nosso espetáculo de comemoração dos 10 anos, mas dentro da precariedade a gente não tem dinheiro, não tem tempo. A gente completou os 10 anos no ano passado, mas a gente está agora tentando na perspectiva de estrear esse ano, esse espetáculo. Aí é isso, assim. Não sei nem o que mais falar. É isso, tranquilo. O que você sentir de falar sobre a pesquisa. Muito obrigada, Ailton. Obrigado você. Gente, vamos passar para o 2Q21, Qual o Destino? Felipe Castro. Felipe, tá aí? Oi, tô sim. Felipe, eu falei certo o nome do filme? Sim, é isso mesmo. 2Q21, Qual o Destino? Isso. Pronto. Pode ficar à vontade. Oh, obrigado, querida. Boa tarde, gente. Primeiro, antes de eu descrever, eu gostaria de pedir licença para entrar na casa de vocês, no terreiro de vocês, e receber também vocês aqui na minha casa. Eu sou Felipe, eu sou uma pessoa negra de pele clara, visto uma blusa branca, tenho nariz grande, a boca grande, os olhos pequenos. E ao fundo de onde estou tem uma parede branca. Ao meu lado esquerdo tem um quadro de mosaicos com o símbolo Yang. E uma porta também de madeira e um negócio onde a gente põe chinelos, que eu esqueci o nome. Gente, deixa eu só consertar aqui a minha tela, que ela tá com problema e tá tremendo, não consigo ver. Só um segundo. Só um segundo, gente. Problemas técnicos acontecem. Querido, se importa de passar para frente enquanto eu conserto o probleminha na minha tela. Na Tora Produções ela tá tremendo, eu não consigo ver vocês. Tá apagando. Vocês me veem? Dá para ver. E ouvir bem. Então, bom, então eu vou falar mesmo assim. A imagem de vocês. Mas então, minha audiodescrição, de licença para a gente estar aqui com vocês. É uma alegria. Eu estou em Sobral, na região norte do estado do Ceará. É lugar onde também se realiza esse projeto, feito por pessoas muito queridas, amigas, amigos. E queria também parabenizar pela iniciativa, né? Esse projeto inicia no período de pandemia.
foi uma iniciativa muito bonita e também pioneira. Esse é o primeiro festival de artes integradas que se estabeleceu durante a pandemia e que recebeu pessoas muito queridas. Um festival intenso que se repetiu por várias edições. E ver esse desdobramento ainda reverberando aqui é muito massa, né? Que aconteça com mais força por muitas outras edições. Então, sobre o meu trabalho, 2Q21 Qual o Destino, que eu realizei com o Beijo Aragão, que é um realizador audiovisual, ele é técnico. Eu venho da dança e do teatro e também da performance. Quando a gente não tinha pretensão de realizar, de fazer esse trabalho, uma obra audiovisual. Ah, voltou. Que bom. A gente estava uma agonia, um negócio piscando aqui para mim. E, como eu disse, eu venho do teatro, estava num processo com um grupo que eu faço parte, que é um coletivo que é a Toca da Matraca. Nós somos um coletivo de artistas que vêm de várias linguagens, da música, da dança, do teatro, das artes visuais, do audiovisual, enfim. Estávamos em um processo fígado, que a gente tinha um desejo de iniciar antes, mas não tínhamos ainda tido tempo, estávamos com outra coisa, e aí na pandemia esse desejo reacendeu. E aí estávamos com experimentos no processo criativo, o Lucas também estava experimentando outras coisas, e a gente é atravessado por tudo isso. É importante também dizer que onde eu moro, em frente, hoje é uma escola de artes visuais, que anteriormente era uma estação ferroviária desativada, né? Então, esse também era um lugar de refúgio para a gente, e esse espaço, esse prédio, ele estava em obra já para se construir a escola, e durante a pandemia, logicamente, as obras pararam, né? E aí a gente fotografou, também acompanhou fotografando a mudança desse espaço, né? A mudança física. Então, esses atravessamentos dos processos em que nós estávamos e também do lugar em que a gente estava habitando ali cotidianamente, 24 horas por dia. E aí o Lucas estava recolhendo imagens, eu nesses processos, também realizando alguns experimentos, e a gente decidiu juntar tudo e ver o que era possível de elaborar, ainda sem pretensão né, de ter uma narrativa. Era quase que uma colagem de vídeos. E tanto que a gente nomeia esse trabalho de uma cena, performance e experimento, porque é isso mesmo. E a gente juntou tudo isso e guardou. E aí, em 2021, a gente filmou em 2020, em 2021 a gente resolveu revisitar. A gente, numa pira de o que a gente ia fazer a partir dali, como que a gente ia existir, retornando, né, a presença física, reaprendendo a estar com as pessoas. Então, a gente resolveu mexer no que a gente tinha elaborado, levantado, construído, e montar esse trabalho, que é muito simples, é uma obra simples e com uma pretensão simples também. Não era de juntar coisas que a gente estava vivendo naquele momento e pensar no futuro, né, com aquelas piras, com aqueles motes. Então, foi assim que se estabeleceu essa obra. O Lucas, o Benjamin Aragão, ele é um homem trans, e ele, durante a pandemia, estava passando por um processo bem delicado da transição. Então, as imagens que ele construiu foram muito na perspectiva dessa mudança física dele também. Então, essas fisicalidades permearam a construção dessas imagens que se tornou essa obra, né? Tanto as nossas corpos quanto o lugar onde a gente vive, que a gente estava habitando ali, para além da nossa casa, que era até onde a gente conseguia ir. Então, acho que é isso. Acabou que a obra que eu estava em processo, o Fígado, a gente não ficou pelo meio do caminho. E é interessante que esses foram os rastros que foram ficando, né? Essa produção, a gente montou uma exposição que a gente não estreou ainda, eu e o Lucas, de fotografias dessa mudança física desse espaço da estação, que foi onde a gente também gravou, um espaço que também atravessou nessa experiência. E a gente está estreando agora, aqui no festival. A gente fez uma pequena mostra na Invasão Domiciliar, que é uma realização desse nosso coletivo A Toca da Matraca, mas, de fato, a gente estreia agora. E acho que é isso. Vocês vão estrear agora no festival Quarentena? Isso, exatamente. Certo. Muito bom, gente.
A Lilian Silva falou aqui no bate-papo o quanto essas histórias falam sobre a recuperação de mundos e identidades, né? Retomadas, o quanto os processos de criação, eles servem como uma forma da gente reinventar. Acho que não é nem reinventar, mas criar novos mundos para existir, né? E aí eu vi, assim, na história de cada um, o quanto é importante e o quanto todos estamos buscando essa retomada mesmo. Gente, é isso, né? Ouvimos todos. Muito feliz de ter eles conhecido todos, né? Essa foi a nossa partilha. O nosso bate-papo está chegando ao fim. Gostaria de agradecer a oportunidade de conhecê-los, conhecê-las, conhecê-los, né? A disponibilidade de estarem aqui também partilhando sobre todo o processo de vocês. Gostaria de saber se alguém tem alguma coisa a acrescentar, se alguém quer perguntar alguma coisa. Vamos tirar uma fotinha juntos, vamos. Agora, no meu celular não aparece todo mundo. Eu vejo só 9 telas. Aí, se alguém puder tirar, alguém que esteja no computador. Eu tô no computador, mas eu não sei tirar o print do computador, alguém sabe? Tem uma teclinha chamada PRTSCR. Pronto, No aí computador. no Aí tu só meu, clica nela. só clicar, porque tem outra, é como se fosse duas teclas em uma. Isso, só clica. Mas tu falei pra gente fazer uma pose. E ele dá algum sinal de que tirou? Não, aí depois tu vai abrir num Paint, em algum programa, e tu vai botar só o Ctrl V. No Paint é bem fácil. É. Todo computador tem. Mandei aqui na minha tela. Vocês estão me vendo? Sim. Eu posso fazer. Aqui tá horrível. Eu consegui fazer aqui, se quiser eu posso fazer também. Ah, pois Pode show. ser. Mas aí eu vou fazer aqui também. Bora lá, Felizinho. Todo mundo faz, então. Vai. Oi. Oi? Oi? Pra mim já foi aqui. Ai, gente, cansei. Aqui deu bom. Pronto. Que galera potente, hein? Que encontro maravilhoso, gente. Nossa, lindo demais. Eu queria só poder falar, tipo, que também quem estiver em Fortaleza, por aí, e puder fortalecer de chegar nos encontros mesmo de coco, de boi e de Hesse, que é muito importante esse movimento para a Barra do Ceará, para ele também, assim, ter uma legitimidade maior, né, perante esse estado aí que é o OR, para isso mesmo, assim, porque é muito difícil encontrar um brinquedo que o mestre desse brinquedo, por exemplo, seja um homem trans e que esse brinquedo seja para um espaço para essas copas, assim, né? Então é muito importante que a gente vai em Fortaleza, vai lá, brinca um coco, é tão gostoso brincar um pouco ali na beira da praia, na Barra do Ceará, termina, toma ali um banho. Então, tipo, quem estiver em Fortaleza e puder, chega junto, fortalece o movimento que é lindo. Gratidão, Candoba. E eu reforço o convite que chegarem aqui em Fortaleza, na Horta da Mãe Bia, na Francisco Sá, ou na Praia das Goiabeiras. A gente vai estar brincando o coco e o boi, acontece aos sábados. Olha que eu vou colar, hein? Eita, Tanto no coco quanto no boi. Por Só tem que chegar em favor! Fortaleza, mas por favor. Você tem alguma página no Instagram, nas redes sociais?
Tem. É, Bumba Meu Boi Canarinho, né? No Coco das Goiabeiras da Rainha do Mar. Aí, Anotando aqui. mas se não encontrar, procura lá num O teu áudio que tá falhando, meu bem. tá, meu povo? Tava dando interferência como um som de vento, não sei explicar. E agora tá melhor? As partes do Bumba Meu Boi Canarinho, né? Tá interferindo de novo. Eu tô dentro do escritório. Ou o próprio microfone, não sei. Coloca no bate-papo pra gente. Acho que Candomblé colocou aqui, né? Acho que eu tava aqui vendo. Bumba Boi Canarinho e Coco das Goiabeiras da Rainha do Mar. Vou botar aqui Ah, pra vocês. Eu tava tentando pegar o link pra poder já ir direto. que agilidade. Lógico, meu amor, a gente tem que mostrar, né? Tô procurando agora. Eu mandei aí, ó, de um, vou mandar o do boi, pra todo mundo ficar por dentro. Gente, só uma coisa. Assim, é o óbvio, mas eu acho que precisa ser falado, né? Falando de lei de incentivo. Tá rolando aí várias reuniões nos estados sobre a lei Paulo Gustavo. Vamos chegar junto também, porque é nosso direito, né? Pra gente continuar aí produzindo e criando. É isso. Fiquem atentos. Oi, gente. Isma já deu uma palavrinha, né? Vim mais para reiterar os agradecimentos, né? Dizer que foi muito importante esses momentos. Estou muito feliz, muito grata de poder estar aqui, de ouvir a todos, né? E também poder conhecer o trabalho de todo mundo que está aqui. Alguns eu já conhecia, de outros já são novidade. E também reforçar isso, né? Que a gente corra atrás das leis de incentivo nesse ano. Para além da Lei Paulo Gustavo, também vai ter o retorno da Lei Aldir Blanc, né? Vai ter novamente alguns editais com esse fundo, então a gente precisa correr atrás do que é nosso por direito, né? Correr atrás de garantir minimamente nossa vivência, né? Porque sobrevivência já é todo dia, né? Então, garantir não só o que é nosso, mas de quem está ao nosso redor também, né? No mais é isso. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho, pelo cuidado, pelas partilhas. E espero reencontrar todos em breve. Tchau, tchau, gente. Valeu, gente. Um cheiro, gente. Até mais. Tchau, gente. Beijo.